A cadeira não parecia ter nada de especial. Era só uma peça de madeira escura, encostada na beira da calçada, na lateral de um restaurante de fachada espelhada. O vento da tarde soprava o cheiro forte de alho e carne assada pelas brechas da cozinha. Fernando, com os joelhos tremendo e os pés feridos, parou diante dela como se estivesse diante de um trono, o último refúgio que o mundo ainda lhe permitia. O que faria você se estivesse há 2 dias sem comer e alguém cuspisse no chão aos seus pés só porque você tentou sentar? O que ainda mantém um homem de pé quando tudo ao redor faz questão de lembrá-lo de que ele não vale nada? A resposta talvez não esteja no que se perdeu, mas no que ainda pulsa lá dentro, mesmo enterrado, a memória. Porque às vezes, basta um cheiro, um nome na parede ou até uma cadeira, para que tudo o que foi apagado volte com mais força do que nunca. Fernando não se sentou. Encostou os dedos na madeira como se testasse se ela era real. Olhou em volta. O restaurante era novo, ou parecia ser. Letreiro dourado, Le Grand Belleville. O nome atravessou sua cabeça como uma lâmina fria. Ele já tinha visto aquilo antes. Sentiu o estômago se contrair, mas não pela fome. Era algo mais antigo, mais fundo. Não houve tempo para entender. Uma voz estourou na porta do restaurante. Ei! Tira a mão daí, seu porco. Isso aqui não é albergue. O dono do grito usava um terno bem cortado, mas o ódio escorria da boca como sangue. Cláudio. O nome veio junto com um soco no peito. Um dos garçons parou por um instante, quase foi ajudar, mas desviou o olhar. As pessoas nas mesas do lado fingiram que nada estava acontecendo. Fernando deu 2 passos para trás. Não por medo, mas porque aquele nome, Cláudio, reacendeu um incêndio antigo dentro dele. E no meio do caos da rua, um pensamento surgia, nítido como um trovão. Esse restaurante já foi meu. Fernando se afastou da calçada como quem carrega chumbo nos pés. A humilhação ainda grudava nas costas, mas o que pesava mais era aquele nome, Cláudio. Era impossível esquecer. Anos atrás, eles apertaram as mãos diante do cartório, jurando construir juntos um restaurante que levasse comida honesta a pessoas de verdade. Cláudio dizia que tinham nascido pobres demais para negar prato cheio a quem precisasse. Hoje, ele gritava como um cão raivoso atrás de um pedaço de pano sujo. Fernando seguiu pela rua, tentando afastar as lembranças com o estalar dos dedos. Mas as cenas voltavam, empilhadas como pratos sujos, a planta do restaurante que ele desenhou num caderno velho, a receita de risoto de abóbora que ele aprendeu com a mãe, o sorriso da esposa no dia da inauguração. Tudo aquilo ficou soterrado no dia em que Cláudio o expulsou da sociedade com uma papelada forjada e uma queima de estoque forçada que terminou num incêndio nunca explicado. Quase dobrou a esquina quando escutou passos apressados. Virou-se, cauteloso. Era um garoto magro, suando sob o uniforme de garçom. Nas mãos, escondido entre guardanapos, ele trazia meio pão francês e um copo de plástico com água. Moço! Desculpa pelo que aconteceu ali atrás. Eu vi. A voz era baixa, quase com medo. Toma, não é muito, mas você parece cansado. Fernando olhou para ele com olhos pesados, não de raiva, mas de uma gratidão muda. Pegou o pão com cuidado, como quem recebe um gesto raro demais para ser desperdiçado. Qual o seu nome? Perguntou. Samuel. Você trabalha ali há muito tempo? Faz uns 6 meses. Entrei como lavador de pratos. Agora me botaram na frente, mas o dono é difícil. E eu preciso desse trampo. Minha irmã tem problema no pulmão. Só eu e ela agora. Fernando assentiu. Não era preciso explicar mais nada. Quem já esteve no fundo reconhece o peso nos ombros dos outros. Ele mordeu o pão devagar, sentindo o gosto da farinha como se fosse o primeiro alimento em dias. Samuel, você já viu aquele letreiro sendo trocado? Não. Desde que eu entrei, o nome já era Le Grand Belleville. Mas ouvi os mais antigos dizerem que antes tinha outro restaurante ali. Parece que pegou fogo ou sei lá. Fernando ficou em silêncio. O gosto do pão agora vinha com ferrugem e fumaça. Ele olhou de novo para o restaurante, onde Cláudio ria com 2 empresários do lado de dentro, taças nas mãos. O mundo dele parecia intocável. Luxo, controle, máscaras bem colocadas. Por fora, tudo era vidro e brilho. Por dentro, o mesmo lodo de sempre. Nos dias seguintes, Fernando voltou à calçada. Não para pedir, não para comer. Só observava.
Sentava no mesmo banco do ponto de ônibus em frente ao restaurante e ficava ali, imóvel, vendo o entra e sai de gente engravatada, os carros caros, os garçons apressados. Ninguém percebia, mas ele estava colhendo as peças do quebra-cabeça. E todo dia, ao final do expediente, Samuel atravessava a rua com algum resto de comida escondido. Mais do que isso, trazia palavras, detalhes, nomes. As conversas que escutava no salão. Os papéis estranhos no escritório. Um caderno velho onde Cláudio rabiscava ajustes no estoque. Num sábado à tarde, Samuel apareceu com uma sacola marrom. Dentro dela, havia um quadro empoeirado com o nome antigo do restaurante, Bela Aurora. Fernando perdeu o ar por um segundo. Era o quadro que ele mesmo pendurou na parede no dia da inauguração, anos atrás. Tinha até a marca do prego torto no canto. Samuel o achou jogado atrás do depósito. Esse nome te diz alguma coisa? Ele perguntou. Fernando segurou a moldura com força, como quem segura um pedaço de si mesmo. Esse nome era da minha esposa. O restaurante tinha sido dedicado a ela. Samuel deu um passo atrás, surpreso. O senhor era o dono? Fernando não respondeu. Não ainda. Ele sabia que a resposta estava perto, mas ainda não era hora de contá-la. O que queria agora era entender até onde Cláudio tinha ido. Porque se ele ainda mantinha aquele quadro escondido, era sinal de que o passado podia ter sido encoberto, mas não apagado. Tem mais coisa aí dentro? Fernando perguntou. Muita. E eu posso te ajudar. Na calçada, sob o som distante dos talheres e dos risos falsos, dois homens diferentes em tudo, idade, história, mundo, firmaram uma aliança silenciosa. Fernando não sabia ainda o que faria com tudo aquilo. Mas tinha certeza de uma coisa: não ia mais assistir em silêncio enquanto alguém usava sua cadeira, sua casa, sua história. Durante semanas, Samuel entrou e saiu do restaurante como se nada tivesse mudado. Cumpria seus turnos com o mesmo silêncio de sempre, mas agora via tudo com outros olhos. Sabia onde estavam os podres, onde Cláudio escondia os esqueletos. Aprendeu a prestar atenção nas conversas do escritório, nos papéis esquecidos no balcão de controle de estoque. Sempre que podia, anotava nomes, datas, frases soltas em um caderninho pequeno que escondia dentro da palmilha do sapato. Do lado de fora, Fernando esperava com calma, sem pressionar. Sentava no mesmo banco de madeira em frente ao restaurante, uma sacola velha no colo, como se fosse apenas mais um homem esquecido no meio da cidade. Certa noite, Samuel saiu mais tarde que o normal. Estava agitado, com o uniforme sujo e os olhos arregalados. Entregou a Fernando um papel dobrado, manchado de gordura. Era uma cópia escaneada de uma escritura antiga, com a assinatura de Fernando num canto e, ao lado, uma outra, mal feita, claramente falsificada. No rodapé, um carimbo do cartório onde Fernando jurava nunca ter ido. Isso estava na gaveta de Cláudio. Ele saiu para atender um fornecedor, e eu consegui tirar uma foto antes de guardarem tudo de novo, disse, ofegante. Fernando segurou o papel com dedos duros. O coração parecia martelar dentro da garganta. Ali estava a prova. Um pedaço concreto do roubo que o derrubou tantos anos antes. O mais doído não era nem a falsificação. Era a lembrança de como ele confiava em Cláudio. Dos jantares em família, das conversas até tarde planejando cada detalhe do restaurante, das promessas feitas em cima de uma amizade que agora ele sabia que nunca existiu de verdade. Eu sabia, murmurou Fernando, olhando o papel como quem encara um fantasma. Sabia que ele tinha mentido. Mas uma coisa é desconfiar, outra é ver com os próprios olhos. Tem mais, Fernando. Essa semana ele disse que vai ter um evento grande aqui. Um jantar beneficente, com transmissão ao vivo, imprensa, políticos, um monte de gente importante. Vai tentar levantar dinheiro com a imagem de chefe solidário. Já tá espalhando panfleto dizendo que doa refeições para moradores de rua. Fernando riu. Um riso seco, cansado. Doa? O mesmo que cuspiu na minha direção por tocar numa cadeira? Samuel balançou a cabeça, revoltado. Mas Fernando estava calmo. Demasiadamente calmo. Como se já estivesse enxergando 2 passos à frente. É nesse dia que a gente vai quebrar a máscara dele, disse. Nos dias seguintes, Fernando foi até a biblioteca pública e passou horas vasculhando registros antigos. Achou documentos da antiga sociedade, matérias de jornal, um recibo com a compra dos primeiros equipamentos da cozinha.
Tudo em seu nome. Também encontrou um pequeno artigo sobre o incêndio que destruiu o Bela Aurora. Nenhum laudo oficial. Nenhuma perícia. Só um parágrafo mal escrito dizendo que as chamas começaram em uma fritadeira esquecida. Ele lembrava bem daquele dia. O cheiro de gasolina que não fazia sentido, a demora dos bombeiros, o olhar vazio de Cláudio quando ele chegou e viu tudo em cinzas. A peça final veio de uma fonte inesperada. Uma senhora que vendia café ali perto, há mais de 20 anos, chamada Dona Neia. Ela reconheceu Fernando no segundo dia que ele apareceu com as pastas na mão. Disse que se lembrava dele, que ia sempre lá tomar café depois do expediente no Bela Aurora. Quando ele contou que estava tentando provar que o restaurante havia sido roubado, ela engasgou com um copo de plástico. Meu filho. Eu lembro do dia do incêndio. Vi um homem sair correndo com uma caixa de papelão pela porta dos fundos, antes do fogo subir. Era o Cláudio. E aquilo não era fritadeira, não. Era papel. Muito papel. Fernando tremeu por dentro. A história estava toda ali. Ele só precisava juntar as peças e contar do jeito certo. Naquela noite, sentado em um banco de concreto, Fernando olhou para Samuel, que comia um sanduíche de presunto frio, e perguntou: Você tem coragem de falar tudo isso, com as câmeras ligadas? Samuel demorou um instante, mastigando em silêncio. Depois engoliu e assentiu com os olhos. Ele me ameaça o tempo todo. Diz que se eu pisar fora da linha, manda meu nome pros chefes de RH dos outros lugares. Mas sabe de uma coisa? Tô cansado de baixar a cabeça. E minha irmã? Ela não merece mais viver com medo. Fernando estendeu a mão. Samuel apertou firme. Entre eles não havia mais favores, nem dívida. Só um propósito claro e firme como pedra. E o que estavam prestes a fazer não era por vingança. Era para tirar da frente a mentira que matou um sonho. E talvez, só talvez, trazer esse sonho de volta à vida. O salão do Le Grand Belleville nunca esteve tão iluminado. Velas nas mesas, toalhas brancas, cristais alinhados como soldados, garçons ensaiando passos milimetricamente coreografados. Cláudio andava de um lado para o outro com um olhar impaciente, ajustando detalhes no buffet, gritando ordens, passando perfume no colarinho como se estivesse prestes a receber reis. A noite do jantar beneficente prometia ser seu maior espetáculo. Políticos, empresários, câmeras de TV, e a ilusão de um chefe que, do alto de sua generosidade, distribuía refeições aos pobres enquanto brindava com a elite. O que ele não sabia era que, do lado de fora, alguém também preparava seu próprio palco. Fernando estava de pé na calçada. Tinha cortado o cabelo, vestido uma camisa limpa e calçado um par de sapatos doados por um morador de rua com quem dividira abrigo semanas atrás. O tempo não tinha lhe devolvido tudo, mas naquele instante, só uma coisa importava: a verdade. Ao lado dele, Samuel carregava uma mochila com os documentos impressos, gravações de áudio escondidas no bolso do avental, e o depoimento de Dona Neia filmado com o celular. Eles chegaram cedo. Disfarçados entre os primeiros convidados, circulavam pelo salão como dois fantasmas retornando à casa onde foram enterrados. Fernando não se escondeu. Cumprimentou garçons antigos, olhou para cada detalhe da decoração, como quem inspeciona uma ferida mal cicatrizada. Samuel, com os olhos afiados, sinalizou a presença da equipe de jornal local. Estavam posicionados ao lado da entrada principal, prontos para entrevistar Cláudio quando ele subisse ao palco. Às 8 da noite, o anfitrião bateu a taça e pediu silêncio. Subiu na pequena plataforma montada no centro do salão e fez seu discurso. Falou sobre a importância de ajudar quem passa fome. Sobre empatia, esforço, superação. Inventou histórias com um sorriso no rosto, agradeceu aplausos falsos, e terminou dizendo que a primeira rodada de doações seria destinada a uma ONG fictícia com nome pomposo. Fernando esperou o fim do discurso para se aproximar. Cláudio. O som do nome fez o sorriso do chefe congelar. Ele virou devagar, tentando esconder o incômodo com uma expressão polida. Fernando? Mas o que você está fazendo aqui? Vim ver de perto o espetáculo. Ou melhor, contar o que tem por trás dele. Cláudio riu, nervoso, olhando ao redor. Você não devia estar aqui. Isso é um evento fechado. E o restaurante também era. Mas você entrou mesmo assim, lembra? Alguns convidados começaram a prestar atenção. A equipe da TV apontou a câmera para os dois. Fernando fez sinal para Samuel,
que subiu ao palco com um pendrive. Ele entregou ao técnico de som e pediu que projetassem as imagens no telão. Primeiro a escritura com a assinatura falsificada, depois os vídeos curtos com depoimentos, e por fim, o rosto de Dona Néia dizendo o que viu no dia do incêndio. O salão ficou em silêncio absoluto. Nem os talheres se mexiam mais. Cláudio tentou se adiantar, tropeçando nas palavras. Isso é mentira. É um plano armado por um vagabundo que... Vagabundo? Fernando interrompeu, a voz firme. Fui eu quem limpou o chão desse restaurante antes do primeiro cliente chegar. Fui eu quem cozinhou com a receita da minha mãe o prato que hoje você chama de carro-chefe. Fui eu quem assinou cada centímetro dessa história. E fui eu quem teve a vida queimada junto com aquele nome, Bela Aurora. O público começou a murmurar. Algumas pessoas se levantaram. A repórter se aproximou, pedindo entrevista. Cláudio tentou sair pela lateral, mas foi impedido por 2 garçons, colegas de Samuel, que já sabiam o que estava acontecendo. Pela primeira vez, o dono do restaurante parecia pequeno. Não por falta de altura, mas por excesso de mentira. Fernando desceu do palco devagar. Não correu, não gritou, não humilhou. Só caminhou em linha reta, como alguém que tinha reencontrado a si mesmo. Samuel foi atrás, com a mochila ainda nas costas. Você acha que ele vai ser preso? Perguntou. Não sei. Mas agora o mundo sabe quem ele é. E isso, já é muito. Eles voltaram juntos para a rua, onde o barulho era outro, mais simples, mais verdadeiro. O brilho dos lustres ficou para trás. E à frente, apenas a calçada fria, as luzes da cidade, e a liberdade de não precisar mais se esconder. O vídeo da exposição no jantar se espalhou mais rápido do que qualquer prato servido naquele salão. Em menos de 24 horas, estava em todas as redes. A imagem de Fernando, de pé diante do homem que o destruiu, virou manchete, debate, combustível para gente que sempre sentiu na pele o peso de ser ignorado. Cláudio tentou desmentir, contratou advogados, divulgou notas, mas não adiantou. A queda foi rápida. A falsa ONG foi desmascarada, e o restaurante fechou portas pela primeira vez desde a inauguração. Durante 3 semanas, Fernando desapareceu. Samuel pensou que ele tivesse ido embora, sumido de vez, voltado para os abrigos ou para as ruas. Até que, numa manhã de domingo, o viu sentado na mesma calçada de sempre, com uma pasta no colo e o olhar mais leve do que nunca. Pensei que você tivesse desistido, disse Samuel, se aproximando. Tava só esperando o silêncio voltar, respondeu Fernando. Ele entregou ao rapaz um envelope. Isso é para você. Samuel abriu. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma folha com a escritura atualizada do imóvel onde antes funcionava o Le Grand Belleville. O nome de Fernando estava ali, em letras firmes. E ao lado, um novo nome incluído como sócio, Samuel Vieira da Silva. Isso aqui é sério. Muito. Eu recuperei o terreno. Não quero mais vingança. Só quero ver esse espaço servir o que ele foi criado para servir. Comida honesta, feita por gente de verdade. Você esteve comigo quando ninguém mais olhou. Merece estar nesse novo começo. Samuel demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Nunca se viu como dono de nada. E ali estava, agora, com um pedaço do que um dia foi o sonho de um homem, e que aos poucos também se tornará seu. Durante 2 meses, eles trabalharam todos os dias, reformando o salão antigo com a ajuda de voluntários do bairro, ex-funcionários, moradores de rua que Fernando conhecia pelo nome, e até uma pequena vaquinha feita por seguidores que acompanharam o caso. As paredes foram pintadas de azul claro. As mesas simples ganharam flores frescas. No lugar do velho letreiro dourado, um novo nome foi pendurado com prego e martelo, Cadeira 1. No dia da inauguração, uma fila se formou antes mesmo do sol nascer. Não havia fotógrafos, nem autoridades, nem taças de cristal. Mas havia cheiro de pão no forno, risadas vindas da cozinha, e algo que há muito tempo não se sentia naquele lugar, verdade. Fernando vestiu o avental e colocou o mesmo quadro antigo com o nome Bela Aurora em uma parede discreta do salão, ao lado de uma foto da esposa. Sorriu ao olhar para aquilo. Não como quem revive o passado, mas como quem honra o caminho percorrido. Perto da entrada, ao lado do caixa, uma cadeira foi colocada isolada, iluminada por uma pequena luminária presa à parede. Era a mesma onde ele tentou se sentar naquele dia, a última cadeira antes de ser humilhado. Agora, tinha uma plaquinha embaixo.
reservada para quem já ouviu que não pertence a lugar nenhum. Samuel passava pelas mesas, servindo pratos, trocando palavras com clientes, ajudando a irmã, agora com a saúde mais estável, a organizar as comandas. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia completo. Não era só um garçom. Era parte daquilo. Parte de algo que nasceu da queda de um império, mas que não foi construído com rancor, e sim com reconstrução. Fernando, da cozinha, observava tudo com olhos atentos. Sabia que ainda haveria dias difíceis. Que manter as portas abertas exigiria força, trabalho, escolhas duras. Mas agora, tudo isso fazia sentido. Porque cada prato que saía dali, cada garfada servida, era uma lembrança viva de que ninguém perde o direito de recomeçar. Já perto do fim da noite, um homem de terno entrou, parecendo deslocado. Olhou em volta, sentou-se sem falar nada. Quando a comida chegou, comeu em silêncio, limpando discretamente as lágrimas com um guardanapo. Fernando o reconheceu, mas não disse nada. O homem saiu antes da sobremesa, deixando um bilhete dobrado sobre a mesa. Nele, apenas uma frase. Era mais fácil me esconder atrás das mentiras. Obrigado por me obrigar a ver. Cláudio. Fernando guardou o bilhete no bolso. Não sentiu prazer nem vingança. Só uma paz que não conhecia havia anos. E assim, entre pratos simples e olhares sinceros, o novo restaurante seguia em frente. Não para apagar o passado, mas para provar que, às vezes, a dignidade se reconstrói com uma única cadeira, desde que ela esteja no lugar certo. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o de Fernando, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui, cada história é uma cadeira a mais para quem já se sentiu invisível.